Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início dessa sessão ordinária. Tá. Com 15 vereadores presentes, um vereador ausente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada na 21ª sessão ordinária de 23 de junho de 2009. Projeto de lei complementar número 871 de 2009, do vereador Roberto Conde Andrade, que autoriza parcelamento de débitos tributários. Projeto de lei número 10.325 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que institui o Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência e do Portador de Necessidades Especiais. Projeto de lei número 10.326 de 2009, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que prevê casos de prioridade de marcação de consultas na rede municipal de saúde. Projeto de lei número 10.327 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que veda o consumo de fumo nos locais que especifica e das providências correlatas. Projeto de lei número 10.328 de 2009, do vereador José Galvão Braga Campos, que institui na rede municipal de ensino o Programa Municipal de Educação para a Segurança no Trânsito. Projeto de lei número 10.329 de 2009, do vereador Leandro Palmarini, que prevê no currículo escolar aulas de educação ambiental e de posse responsável de animais. Projeto de lei número 10.330 de 2009, do vereador Domingo Fonte Basso, que altera a lei 3.901 de 92 para prever sanitário químico masculino e feminino em feiras livres e eventos realizados em vias e logradouros públicos. Projeto de lei número 10.331 de 2009, do prefeito municipal Miguel Haddad, que autoriza a constituição da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Agência das Bacias PCJ, e autoriza crédito orçamentário correlato. Projeto de lei número 10.332 de 2009, do prefeito Miguel Haddad, que regula a comissão do plano diretor de Jundiaí. Projeto de lei número 10.333 de 2009, prefeito municipal Miguel Haddad, autoriza convênio com o Estado, através da Secretaria de Educação, para repasse financeiro para o Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino. Veto total ao projeto de lei número 10.195 de 2009, da vereadora Marilena Perdiz Negro, que prevê cadastro de hospedagem de crianças e adolescentes em hotéis, motéis, pousadas e similares. Moção número 39 de 2009, do vereador Silvio Ermani,
apelo à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, por estudos visando a proibição da utilização de aditivos alimentares prejudiciais à saúde. Moção número 40, de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins. Apelo ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo por instalação da Vara de Justiça Federal em Jundiaí. Moção número 41, de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias. Apelo à proposta do Ministério da Cultura de lançamento da Bolsa Cultura. Eram essas as matérias apresentadas no pequeno expediente nessa sessão, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Doca. Senhor presidente, solicitaria de Vossa Excelência que a sessão de hoje fosse dedicada ao professor Anésio de Oliveira, diretor de escola, falecido recentemente. Inclusive, progenitor do nosso amigo e vereador Júlio César de Oliveira. Solicitaria de Vossa Excelência, consultando os demais companheiros, claro, evidentemente. Está deferido, vereador Doca, o pedido de Vossa Excelência, e é o pai do nosso amigo vereador Júlio César de Oliveira, e a sessão está dedicada, então. Questão de ordem, vereador Julião. Obrigado, presidente. Eu, primeiramente, queria agradecer ao deferimento de Vossa Senhoria, da homenagem de se dedicar a essa sessão ao meu pai. Também gostaria de agradecer a todos os que puderam nos ajudar nesse momento difícil da família, né? É um momento de passamento de um ente querido. A todos que puderam estar, aqueles que não puderam, que nos abraçaram também de longe, muito obrigado. Obrigado pelo carinho que a família toda recebeu, obrigado pela compreensão das pessoas que entenderam o momento pelo qual a nossa família passava. E eu gostaria, senhor presidente, tomando a liberdade, de ler aqui uma carta que foi encaminhada a um dos nossos jornais diários da cidade, né, mais especificamente ao jornal Bom Dia, que fala a respeito do meu pai, uma pessoa que escreveu, e eu tomo a liberdade de fazer essa leitura. Quem escreve é o senhor Luiz Henrique Arantes, mecânico industrial e ex-aluno da Escola Cecília Ronenberg Portuguese, na Vila Rio Branco, onde meu pai foi diretor durante alguns anos, durante muitos anos lá. E diz o Luiz Henrique: há algum tempo não escrevia para esta coluna, e quinta-feira, sobressaltado pela notícia que li na necrologia do jornal, informando-me do passamento do senhor Anésio de Oliveira, me compungi e resolvi dar forma a estas mal traçadas linhas. O senhor Anésio foi, no meu tempo de criança, uma das pessoas por quem adquiri um respeito muito grande. Não somente pelo fato de ser ele diretor da escola, onde iniciei minha formação como homem, mas também pela austeridade, dignidade e honradez. O exemplo das pessoas que passam pela nossa vida nos marcam de tal forma que moldam o nosso caráter e a nossa personalidade. Embora eu nunca tivesse tido a oportunidade de dizer-lhe pessoalmente isso, hoje, publicamente, agradeço a Deus pela oportunidade de tê-lo conhecido, ainda que pelo pouco tempo em que cruzamos nossos destinos. Seu Anésio foi um dos poucos remanescentes de uma geração que construiu a grandeza do Brasil através da mais nobre das vocações, a educação. Não só a pedagógica, mas também a ética, a cívica e a moral. Seu legado para todos os que o conheceram será sempre o de um homem simples, que se dedicou na formação de homens e de mulheres pela sua conduta correta e honrada. Sua passagem entre nós se encerrou. Foi-se o homem, ficaram-se os exemplos. A família enlutada, meus respeitos, minha gratidão e minhas condolências. Então, senhor presidente, faço aqui a leitura porque me surpreendeu a manifestação do Luiz Henrique, eu o conheço,
E ouvi isso, graças a Deus, de muita gente a respeito do meu pai. E eu sempre brinquei que nas campanhas políticas na Vila Rio Branco, eu não era o Julião, eu era o filho do seu Anésio. Então, me honra muito poder ter hoje essa sessão dedicada. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, Julião. A gente sabe de toda a história do seu Anésio e do carinho todo que esse filho, esse grande filho dele, tem por ele, né? E todos nós também, viu, Júlio? Tenho certeza disso. E também essa sessão está dedicada ao senhor Gentil Gonçalves, que é sogro do ex-vereador, do sempre vereador Horaci Gotardo, que também faleceu, e o senhor Hermínio Rossi, também filho do amigo Emerson Rossi. Então, essa sessão está dedicada a senhor Anésio de Oliveira, Gentil Gonçalves e Hermínio Rossi. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da sessão ordinária. Havendo número regimental, passemos à ordem do dia. Tendo a ata da 20ª sessão ordinária realizada em 16 de junho de 2009, permanecida à disposição dos senhores vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da ordem do dia é o veto total ao projeto de lei complementar 864 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que altera a lei complementar 462 de 2008, para modificar disposições sobre instalação de sistema de aquecimento de água por energia solar em edificações novas. E fixa especificações correlatas. O veto total ao projeto de lei complementar 864 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, está em discussão. Passo a palavra. Com a palavra, seu autor, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, as pessoas que nos ouvem e nos assistirão posteriormente. Em discussão, o veto total do Executivo ao projeto de lei complementar de minha autoria, de número 864, que altera a Lei Complementar 46208 para modificar disposições sobre a instalação de sistema de aquecimento de água por energia solar em edificações novas e fixa especificações correlatas. Em suma, o que a gente pedia aqui? Nós pedimos aqui que nas novas construções efetuadas pela FUMAS, muito bem lembrado, eu vou entrar nesse ponto depois, nós colocamos Coab erroneamente, o que vai ser substituído posteriormente. Então, nós pedimos que seja feito uma falha técnica, eu havia colocado abreviado e a minha assessoria não entendeu. A princípio foi colocado esse projeto,
A consultoria jurídica, só para dar sistematização, a consultoria jurídica deu o parecer favorável pela legalidade e pela constitucionalidade, ou seja, o projeto seria certo, correto e bom. Posteriormente, ele passou também pela Comissão de Justiça e Redação, e também, daí, com a presidência do Dr. Bardi, foi acolhido como legal e constitucional. Passou também pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, na presidência do Marcelo Roberto Gastaldo, e também foi considerado legal e constitucional. Encaminhado à Prefeitura, houve o parecer da consultoria jurídica da Secretaria Jurídica daquela casa, dizendo que o projeto era ilegal e inconstitucional, embasando nas seguintes condições. Como sempre, né? A ilegalidade se faz presente, contraria o disposto do artigo 46, já até virou a faixa 1 do meu DVD, Paulo Sérgio e seus vetos. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre organização administrativa, matéria orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração. Ou seja, o meu projeto não estaria inserido nisso. Agora, algum dos vereadores aqui acha que eu legislei sobre organização administrativa ao pedir uma mudança de legislação, pedindo aquecimento solar? Não. Matéria orçamentária? Também não. Serviços públicos? Também não. Aleluia. Tem razão. Administração de Deus. Aí eu havia esquecido dessa parte. Eu acho que por isso que eu tenho tido problemas. E pessoal da administração. Também eu acredito que o aquecedor solar, ele não é funcionário público e não tem nenhum CC. Também fala, no artigo 5º, vedado, criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Eu não quis aqui me inserir na mudança de nada. Eu quero simplesmente que seja colocado, né, como pede o Partido Verde, e hoje é um apelo geral, que haja economia, né, de eletricidade. Dessa forma, poderia haver essa economia, inclusive refletindo no bolso do da própria pessoa que solicita essa moradia, né? E, por final, foi vetado porque disse que compete privativamente ao prefeito dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. Eu acho que, pedindo isso daí, eu acho que eu não feri, né, essa disposição de organização e funcionamento da administração municipal. Até porque a colocação no aquecedor solar também não está inserido nisso daí. Como só resta mais um minuto, e é simples isso daí, né, gente? É a faixa 1 de novo. Eu gostaria, os senhores colegas, e lembrado pela Marilena, poderia até haver o veto parcial no sentido de eu colocar Coab. E aqui eu já me comprometo a mudar essa nomenclatura. Na realidade, é a FUMAS que faz aqui. Quando eu falei Coab, eu queria dizer qualquer cooperativa habitacional, qualquer órgão que fizesse alguma construção para o pessoal de baixa renda, para as pessoas que realmente necessitam. Me comprometo aqui a isso e gostaria que os senhores vereadores, apesar da nossa brincadeira, que realmente apertassem o não. Esse não é uma briga com o Executivo, não é uma briga de egos, é simplesmente verificar que o projeto ele é constitucional, legal, e que o veto, no meu ponto de vista, não cabe. Então, solicitaria aos senhores que apertassem esse botão vermelhinho do não, para que nosso projeto realmente pudesse andar. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos ouvem. Portanto, senhores, está em votação o projeto de lei complementar 864 do vereador Paulo Sérgio Martins, que altera a lei complementar 462 de 2008 para modificar disposições sobre instalação de sistema de aquecimento de água por energia solar em edificações novas e fixa especificações correlatas. Vereador.
Agora sim, podemos proclamar o resultado. Com 8 votos favoráveis, 8 votos contrários. Está aprovado o veto. 9, né? Está mantido o veto total ao projeto de lei 864, veto total ao projeto de lei complementar número 864 de 2009 do vereador Paulo Sérgio Martins. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Queria agradecer aos senhores vereadores, aqueles que derrubaram o veto e aqueles que não derrubaram, que desculpem pela ilegalidade do projeto e por não ter meios de fazer pressão sobre os senhores para que votem favoravelmente. Dessa forma, acredito que seja um voto político, mas eu espero que cada um, a próxima vez, vote com a sua consciência e não com a consciência de terceiros. Obrigado, senhor presidente. Próximo item é o veto total ao projeto de lei complementar 867 de 2009, do vereador Fernando Manuel Bardi e vereadora Ana Tonelli, que altera o Código de Obras e Edificações para regular destinação de tanque desativado de armazenamento subterrâneo de combustível. O veto total está em discussão. Tem a palavra o vereador Bardi. Senhor presidente, mesa diretora dos trabalhos, meus nobres pares, eu ocupo esse espaço na tribuna para defender, mais uma vez, a ideia incerta neste projeto de lei, que tem por objetivo regular a destinação de depósitos de combustíveis inativados. Em outras palavras, o objetivo é dar uma destinação segura a tanques de armazenamento de combustível em autopostos que foram, por alguma razão, desativados ou tiveram a sua atividade paralisada. A Prefeitura Municipal, por intermédio da sua assessoria jurídica, vetou totalmente o projeto, mas quero crer que ela se equivocou num determinado aspecto. E qual é esse aspecto? O Código de Obras do município já prevê a destinação, já prevê, né, providências para o destinamento desses tanques desativados, buscando com isso evitar duas coisas. Primeiro, a possibilidade da expansão de gases em consequência à provocação de uma explosão, e mais do que isso, a possibilidade muito premente, muito, né, verossímil, do que desses tanques provocarem, né, a contaminação do lençol freático. Já existe no Código de Obras do município essa previsão de destinação. O objetivo desse nosso projeto de lei, meu e da vereadora Ana Tonelli, e por que foi feito em conjunto? Porque já existia um projeto de lei anterior da vereadora Ana Tonelli, que eu tomei o cuidado, por uma questão de ética, de me associar à sua ideia, objetivando com isso regulamentar melhor. O objetivo desse projeto de lei nada mais foi do que melhor regulamentar algo que já existe. Em outras palavras, a gente pretende aqui que na desativação, né, e aqui o artigo 1º fala disso, todo tanque subterrâneo de armazenamento de líquido combustível, quando desativado ou encerrada a atividade comercial, no prazo de 90 dias, observadas as normas ambientais, será removido ou preenchido integralmente com areia, tendo como acesso lacrado de concreto. Ou seja, a gente simplesmente tem por objetivo dar uma destinação segura a esses, né, depósitos de combustíveis por alguma razão desativados. Já existe previsão legal e o pior, se votado, né, o veto, acolhido o veto do senhor prefeito, como não há a possibilidade da repristinação é o nome que se dá juridicamente a uma lei que foi revogada e que, em tese, poderia voltar à vigência por conta da revogação dessa segunda. O pior, acolhido o veto total, a lei de autoria da vereadora Ana Tonelli, que está em vigor, seria automaticamente revogada também. Ou seja, o Código de Obras do município estaria alterado e não haveria previsão legal para a Prefeitura Municipal poder, de alguma forma, fiscalizar a destinação desses tanques submersos que provocam iminente risco.
Aqui na cidade, num levantamento preliminar feito por nossa assessoria, nós constatamos que existem 13 autopostos que tiveram a sua atividade comercial encerrada, em virtude de uma ação do governo do Estado que o próprio secretário do Meio Ambiente, o Chico Graziano, presencia. Ele vai ao local constatando a venda de combustível adulterado, o Estado imediatamente caça o CNPJ dessa empresa e, em consequência, determina a lacração. Quer dizer, nós estamos na contramão da história. Enquanto o Estado promove essa atividade de fiscalização, o município não tem condições, ou porque não quer, ou porque politicamente não é interessante, promover a retirada desse tanque submerso. Por isso, meus queridos amigos, meus queridos vereadores, eu gostaria que me ajudassem, a minha vereadora Ana Antonelli, não votando vermelho, para derrubar o veto do senhor prefeito, pelo menos para manter a legislação atual, que prevê a possibilidade de fiscalização por parte do município. Muito obrigado, senhor presidente, eram essas minhas palavras. Continua em votação o veto total ao projeto de lei complementar número 867 de 2009. Está em votação o veto total ao projeto de lei complementar 867 de 2009 do vereador Fernando Bardi e da vereadora Ana Tonelli, que altera o Código de Obras e Edificações para regular destinação a tanque desativado de armazenamento subterrâneo de combustível. Vereador Bardi. Agora sim, podemos proclamar o resultado. Com 8 votos favoráveis, 8 votos contrários, está mantido o veto total ao projeto de lei complementar 867 de 2009, do vereador Fernando Manuel Bardi e da vereadora Ana Tonelli. Próximo item é o projeto de lei complementar 838 de 2008, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que altera a lei complementar 204 de 96, para isentar da taxa de coleta de lixo as associações de moradores de bairros. Está em discussão e tem a palavra seu autor, vereador José Dias. E a tem, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presentes, projeto de lei de autoria do vereador José Dias. Presente projeto de lei complementar altera a lei complementar 204 de 96 para isentar a taxa de coleta de lixo às associações de moradores dos bairros. Senhor presidente, senhores vereadores, com relação tão somente ao aspecto legislativo formal do projeto em tese, o mesmo se afigura o revestimento das condições de legalidade quanto à competência do artigo 6º do inciso 2. E quanto à iniciativa que é concorrente, sendo dispositivos relacionados pertencentes à Lei Orgânica de Jundiaí. Lembramos que, por oportuno que a emenda da Lei Orgânica de Jundiaí número 12, de 28 de 1994, suprimiu do rol de atribuições específicas do Executivo. Senhores e senhoras, eu falo aqui das associações de moradores que várias associações da nossa cidade, elas têm um compromisso muito grande. Primeiro é trabalhar no papel de voluntários. Segundo, a responsabilidade de construir uma sede para a própria população daquele bairro específico no qual nós estamos dizendo aqui. Aí vem a manutenção de tudo isso daí. Agora sabemos que essas associações,
elas fazem parte de um trabalho do dia a dia da própria administração. Eu acho que é aí que precisam os incentivos para que as associações elas tenham condições de sobreviver. Porque a responsabilidade é muito grande para estar fazendo seus bingos, pedindo aqui e ali, para que possa ter um valor e complementando tudo aquilo que é de bem à sociedade. E esse local também serve, senhoras e senhores, para as festas, para os aniversários, casamentos, que é feito tudo gratuitamente. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que é importante esse projeto de lei para as associações de moradores. Enfim, as demais também que estão aí sobrevivendo de uma situação precariamente. E, portanto, eu quero pedir aos nobres companheiros que seja avaliado nesse momento um voto favorável a todas essas associações da nossa cidade de Jundiaí. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Continua em discussão o projeto de lei complementar 838 de 2008, do vereador José Dias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Durval Orlato. Recebi agora há pouco, acho que como todos os vereadores, o parecer das diretorias financeiras e jurídicas sobre o projeto da LDO que está tramitando nessa casa e terá audiência pública amanhã. No parecer, ele deixa entendido que, da forma como está, os vereadores não podem apresentar emendas. E diz que, para isso, precisaria ou o Executivo mandar um adendo, incluindo as diretrizes, ou que a Câmara recepcione o projeto, suspenda a sua votação até a chegada do PPA no final do ano, em função de uma diretriz para 2010 não poder ser aprovada antes de ter um PPA que verse sobre 2010, 2011, 12 e 13. Diante do exposto, senhor presidente, eu gostaria que na audiência de amanhã, Vossa Excelência, além, claro, do secretário de Finanças, que pode se fazer presente, mas se também o jurídico da Prefeitura ou alguém que responda desta forma, possa entrar num entendimento, em conjunto com os vereadores e a consultoria dessa casa, para que os vereadores não sejam impedidos da sua função constitucional, que é o direito de apresentar emendas, independente de ser aprovado ou não aqui no plenário. Eu acho que esse direito não pode ser tolhido. Se for tolhido esse direito, e pelo parecer da nossa consultoria financeira e jurídica, nós não poderíamos apresentar emendas, eu entendo que esse projeto não pode continuar tramitando, porque senão eu estaria tolhido de um direito meu. Né? Então, eu gostaria que amanhã, na audiência pública, é um bom momento para a gente equalizar essas dúvidas e a gente chegar a um bom termo para dar prosseguimento nesta casa, ou até mesmo acatar a sugestão da consultoria jurídica. Eu faço só essa questão de ordem, no sentido de que amanhã a gente faça todos os esforços, eu solicito à presidência, que a Prefeitura mande também o seu setor jurídico, não só o Parimoski, que é o secretário de Finanças, que pode falar da questão fiscal, mas aqui nós estamos esbarrando numa questão também jurídica, do entendimento da tramitação, que a Prefeitura vê de um jeito, nossa consultoria jurídica bem embasada vê de outra. Então, para que a gente não fique tolhido nessa situação, eu faço só essa questão de ordem a Vossa Excelência. Obrigado. Entendo, vereador, que a audiência pública de amanhã será até para que a gente dirimir essas dúvidas que temos, e Vossa Excelência também. Então, aguardemos a audiência pública de amanhã. Eu até faço essa convocação aos senhores que amanhã, audiência pública de número 3, em 24 de junho de 2009, do projeto de lei 10.275 de 2009, do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária
de 2010 e da outras providências. Portanto, estão todos convocados para a sessão extraordinária, desculpe, senhores, para a audiência pública de amanhã. Continua em discussão o projeto de lei complementar 838 de 2008, do vereador Zé Dias. Em votação. Com 15 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei complementar número 838 de 2008, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que altera a lei complementar 204 de 96 para isentar da taxa de coleta de lixo as associações de moradores de bairros. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer a colaboração de todos os senhores vereadores pelos 15 votos. Eu sei que a ideia do senhor também, se poderia votar, seria também da mesma forma. Então, agradeço a todos, e é uma união dentro desta casa, com certeza. Quem está ganhando com tudo isso são eles, associações de moradores, senhor presidente. Muito bem, vereador. Próximo item é o projeto de lei complementar 848 de 2008, do vereador Júlio César de Oliveira, que altera o Código de Obras e Edificações para exigir grades de segurança nas edificações verticais de uso coletivo. O projeto de lei complementar número 848 de 2008, do vereador Júlio César de Oliveira, está em discussão. Tem a palavra seu autor, vereador Julião. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei complementar de número 848, que visa alterar o Código de Obras e Edificações para exigir grades de segurança nas edificações verticais de uso coletivo. Senhor presidente, esse projeto é muito simples. Ele vem, inclusive, com o parecer da nossa consultoria jurídica pela legalidade e pela constitucionalidade dele, no sentido de que é uma matéria de natureza legislativa, ou seja, da Casa, e que visa, senhor presidente, impedir, através da colocação de grades de segurança, que acidentes, como o que a gente assistiu acontecer no nosso país, de crianças caindo acidentalmente, de crianças sendo jogadas e de pessoas também, né? A gente fala da criança porque a criança é que ocupou mais o noticiário aí, com o caso principalmente da Isabela Nardoni. Então, foi nesse momento em que um munícipe me ligou e, conversando comigo, me deu a sugestão para que pensasse em estar colocando no Código de Obras esse impedimento. Eu queria aqui até fazer um pedido ao vereador Paulo Sérgio, porque eu vi que há uma emenda de autoria do vereador Paulo Sérgio, no sentido para que a gente também, não só grades, mas que se possam colocar telas. E o motivo pelo qual eu não coloquei telas no meu projeto é exatamente pelo fato de que a tela, no caso em que eu citei aqui, da Nardoni, era uma tela que existia. E essa tela foi cortada. Então, ela tem a facilidade de ser cortada. Só por isso, vereador Paulo Sérgio, e vereadores e vereadoras, que eu não coloquei grade, no sentido realmente de ter um impedimento físico para que o acidente não ocorra. Então, eu até vou aqui, nesse instante, pedir que o
o vereador Paulo Sérgio, me desculpe, mas pediria para que a gente rejeitasse, em sendo aprovado o projeto, obviamente, né, e chegando à votação da emenda, em que a gente rejeitasse, porque a tela, ela se mostra de segurança, sim, eu reconheço, né, até porque a gente já viu em muitos casos em que a tela impediu a queda de crianças, mas não impede no caso em que alguém realmente deseja jogar uma pessoa para fora, porque ela é passível de ser cortada, né? Então, acho que é nesse sentido, senhor presidente, que eu venho pedir o apoio dos senhores. A gente sabe, né, que, infelizmente, não basta hoje em dia o projeto ser legal e constitucional para que ele tenha a sua sanção vindo lá por parte do jurídico da prefeitura. Mas eu pediria aos doutos da prefeitura que, ao analisarem, né, os nossos projetos aqui, vereador Paulo Sérgio, que hoje teve um projeto legal e constitucional, infelizmente, com o veto sendo derrubado, né, desculpa, mantido, né, mas que os nossos projetos legais e constitucionais, que é tão difícil, é tão pouco o espectro que a gente pode, né, estar fazendo leis, e ainda a gente acaba sofrendo, às vezes, esse tipo de revés, fica difícil da gente, muitas vezes, exercer o mistério de legislar. Então, peço o apoio da Casa, senhor presidente, na aprovação desse projeto. Muito obrigado. Continua em votação o projeto de lei complementar 848, de 2008, do vereador Julião. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, público aqui presente, aqueles que nos ouvem e nos veem. Em primeiro lugar, parabenizar o vereador Julião por esse projeto de lei complementar. Eu acho muito interessante, mas como eu não posso me manifestar na emenda onde eu coloquei grade, eu também coloquei tela, eu venho nesse momento pedir. Mas até tu, vereador Julião, me vetando. Eu queria dizer para Vossa Excelência que, quando a gente coloca a tela, eu vejo que a grade, às vezes, principalmente em apartamentos, ela dá uma conotação de prisão. É uma coisa meio, até fisicamente, meio complicada. Por isso que eu adendei com tela e pediria que vocês derrubassem o veto do vereador Julião e aprovassem a minha emenda, e justamente por isso, por questões de segurança, por eu ver, por exemplo, hoje eu estou morando num prédio, eu vejo que a maioria das sacadas, e a grande maioria tem crianças, ela não tem nem grade e nem a tela de segurança. Então, eu pediria, quando vocês votassem a emenda onde eu adendei, até, Julião, eu pedi para você, até por questões éticas, para poder adendar, para que realmente mantivessem a tela, porque eu acho que só soma, eu acho que não inibe nada no tocante ao projeto que Vossa Excelência fez. Então, eu gostaria, quando da votação da emenda, que fosse derrubado o veto do Julião, a minha emenda a esse artigo, só pelo simples fato de dar uma sensação maior, não de segurança, e sim de tranquilidade para os pais, para os moradores daquela unidade habitacional. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto de lei complementar número 848, de 2008, do vereador Júlio César de Oliveira. Está em votação o projeto de lei complementar 848, de 2008. Com 15 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei complementar 848 de 2008 do vereador Júlio César de Oliveira, que altera o Código de Obras e Edificações para exigir grades de segurança nas edificações verticais de uso coletivo. Temos que votar agora a emenda de número 1. Em votação.
Com 8 votos favoráveis, 6 vereadores contrários, 1 abstenção, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitada a emenda de número 1. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Eu só queria que Orlado. Vossa Excelência consultasse se não é maioria simples do plenário, não? Maioria absoluta, vereador. 9 votos. Ok. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Agradeço a democracia e acho que eu não estou numa boa fase, né? Obrigado, desculpa. Vereador tem que rever seus conceitos, vereador. Questão de ordem, senhor Ou as presidente. pessoas que estão votando contra. Vereador Julião, questão de ordem. Não, eu acho que, na verdade, eu gostaria de agradecer aos 15 vereadores, e, inclusive, eu acho que a questão da votação da emenda, senhor presidente, é que realmente, na realidade, a tela, a gente sabe da questão até visual, né? Que ela não é tão agressiva como a grade, mas também ela não é tão protetora quanto a grade. Então, daí o motivo pelo qual eu fiz esse pedido. E acho que 8 dos senhores vereadores entenderam que a tela seria o suficiente. Infelizmente, nós precisamos de maioria absoluta para que a emenda fosse aprovada, assim como o projeto necessitava de maioria absoluta, né? Mas eu agradeço o fato de que 15 entenderam que o projeto tem uma relevância no sentido de evitarmos acidentes. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto, senhor presidente. Para a justificativa de voto, vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, votei favorável a este projeto e contra a emenda. E justifico da seguinte maneira. É tudo uma questão de segurança. Tivemos hoje 2 vetos, e se, como o veto é secreto, se eu pudesse declarar o meu voto, eu ia dizer que votei contra o veto. Porque é uma questão de segurança também. Para um veto sobre colocar energia solar, cuida do meio ambiente, segurança. O segundo veto sobre edificações, destinação a tanques, postos, segurança, porque quem cuida do meio ambiente é segurança. E agora esse projeto também de segurança. Porém, grades de segurança a ser instalados. A tela, o nobre vereador, doutor Paulo Sérgio, disse que ela traz uma sensação de segurança. Mas a gente precisa de segurança, então foi por isso que eu não me convenci, apenas por uma sensação. Nós precisamos de segurança. Por isso, votei favorável ao projeto e contra a emenda. Obrigado, senhor presidente. Essa presidência irá suspender os trabalhos por até 30 minutos, se necessário, para que possamos ouvir uma comissão de moradores da Vila Ares. Estão suspensos os trabalhos por até meia hora, se necessário.